that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Pois nós não vimos a casa do Senhor para sermos vistos ou para vermos, mas para aprendermos de Ti e conhecer de Tua natureza e Teu caminho e Tua causa, que nós possamos ser aptos para encarar os problemas da vida com uma verdadeira segurança, estando certos de Deus. Grant it, Lord. In Jesus' name we ask it. Amen. Conceda isto, Senhor. No nome de Jesus pedimos. Amém. Boa noite com Jesus. Ebenezer. Como é que diz isso aí? O que quer dizer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ajudou mesmo. Ajudar Ele falar já está nos ajudando. Ele nos corrigir está nos ajudando. E assim por diante. Porque se sua mãe, seu pai não te corrigir, falando com a criança, nunca chamar sua atenção de nada, talvez você não seja um garoto, uma garota feliz. Porque é como está escrito em Hebreus 12, que Jesus, o Senhor, Deus, corrige a quem Ele ama. E se Ele te corrige, não é para o bem, não é um capricho. Não há quem pregue aqui, principalmente eu, que não esteja pregando para si mesmo. Todo casamento é para mim, quando eu prego. E assim por diante. Vamos lembrar que somos filhos. Isso quer dizer, não vamos nos esquecer de que somos filhos. E se o pai corrige, você obedeça. Obedeça, porque senão você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Se sua mãe te corrige, obedeça, porque senão você vai se dar mal. Até hoje eu vejo minha mãe falando assim, ó, eu te falei. Até hoje, eu vou completar 82 anos. Quer dizer, eu já tenho 82 anos. E eu vejo o dedo dela. Eu te falei. Eu te falei. Eu te falei. Você paga por toda a vida, às vezes. Até morrer. Você sofre. Desobedecer o pai e a mãe.
e com quem a gente trabalha. Obedecer o gerente, o patrão, a regra da empresa. Se você não obedecer a regra da empresa, você vai ser dispensado. Simplesmente isso. Agora, o pai, a mãe não te dispensa, mas a empresa te dispensa. O patrão te dispensa. Você quer ser dispensada por Deus? Quer ser dispensado por Deus? Continue desobedecendo a sua palavra. Continue. Aí eu falo isso para mim mesmo. Muitos, pois, é o verso 60, São João 6. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Você sabe por quê? Ele falou: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam. Ele sabe, quem não crê, ele sabe. Ele não sabia, não, ele sabe. Os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Escandalizaram. Então já não andava mais com Jesus. O que aconteceu com eles, eu não sei. Coisa boa não foi. Que oportunidade que eles perderam na vida, hein? Acho que aqui ninguém quer perder essa oportunidade. Então disse Jesus aos 12, porque aqueles que foram eram 70. E ele disse aos 12, quereis vós retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Cristo, o Filho de Deus, o ungido. Cristo quer dizer ungido, é a unção de Deus, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo.
E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Nós encomendamos as nossas almas ao Senhor Jesus. Encomendamos aos nossos filhos, esposas, encomendam seus maridos, maridos encomendam suas esposas, pais encomendam seus filhos, em nome de Jesus Cristo. É uma noite de bálsamo, de bênção. É o bálsamo, em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder. Nós te suplicamos com perdão dos nossos pecados e agradecimento pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas nós temos que prosseguir. Nós temos de seguir adiante. E aqui estamos nós, a era de Laodiceia, que tem um significado, esse nome, a igreja sabe. Direito dos povos e mulher. A mulher tem direito que Deus não deu para ela. Interessante, né? Deveria querer, só quero o direito que Deus me der. O homem também. Então, Laodiceia não quer dizer propriamente homem, mas quer dizer mulher. E fomos ensinados na era de Laodiceia que Cristo foi colocado para fora de sua igreja e estava até mesmo batendo a porta, tentando tornar a entrar. Cristo batendo a porta. As 3 classes de crentes. Mensagem capa azul. A partir do parágrafo 63. Batendo na porta. Mas interessante. Nós vamos descobrir que pela mensagem nós estamos com ele, do lado de fora de Laodiceia. Então ele não está batendo na nossa porta. Porque nós estamos lá dentro com ele. Aliás, lá fora, né? Onde ele estiver. É bom ouvir e raciocinar, repetir. De fato, ele está batendo, e quando ele bateu, quando eu escutei a sua batida, eu abri a porta para ele. Eu entrei fora, entrei no lugar que ele estava. Quer dizer, fiquei no lugar que ele estava. E ele está, que é na palavra. Porque ele é a palavra.
Havia um tempo que nós estávamos encerrando as nossas orações, mas como eu não gosto muito de rotina, e quando todo mundo começa a fazer a mesma coisa, eu mudo a chave. Terminando a oração, em nome de Jesus, o Logos de Deus. Não sei quem lembra disso aí. Quem se lembra? Que a gente terminava a oração dizendo, em nome de Jesus, o Logos de Deus, a Palavra de Deus. Amém? Pois bem, ele foi colocado para fora, interessante, da sua igreja. Quer dizer, a mulher botou o marido para fora de casa. Aliás, é tempo disso, não é? De sua igreja. E estava até mesmo batendo a porta. Abre, eu quero entrar. Tram, 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 tram. E continua batendo. Continua batendo, ele é bom demais. Tentando tornar a entrar. Por que, meu filho? Jesus quer entrar. Minha filha, você tem que entender que Jesus quer entrar. Você diz, mas o senhor não já deu graças a Deus, porque ele já entrou e abrimos para ele? Então, isso aí é bálsamo, é consolo. A mamãe me pegava, dava o couro bem dado, tinha o rabo tatu, que era chicote para bater em cavalo. Nossa, mas esse menino então era gostoso demais. Rapaz, inocente. 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 Mas considerando, relativamente falando, os meninos eram santos. Eles sabiam fazer arte. Sabiam brincar. Não tinha celular, não via nem um menino assim, ó. Não via nem um menino de tupete. Não via nem um menino com essas roupinhas aí. Ah, Jesus. Batendo a porta, tentando tornar a entrar. Oh Deus, eu me lembro que eu tinha um pastor auxiliar, e quando ele viu que eu veio para Goiânia, ele veio também. Chegou e encostou em mim. Eu sempre fui aquele, a mamãe dizia, não vou falar não. Em outras palavras, um bobo. Pus ele ao meu lado. Ele acabou me levando na justiça do trabalho, queria ser indenizado. Foi um custo para mostrar que pastor não é indenizado, não tem direito trabalhista. Pregador não tem. Mas veja só, por fim eu paguei,
Falei para o juiz, o advogado, lá na hora da audiência, saiu em jornal. Pastor leva o outro pastor na justiça do trabalho. Joaquim, pastor de Deus ou do diabo? Na capa, na manchete do jornal. Esse repórter que me perseguia, um dia eu encontrei com ele no mercado, supermercado, e fiz assim para ele. Ele virou depressa, já mostrou o revólver. Falou: você está me ameaçando? Aqui, esse corpo é fechado. Isso aqui não entra bala não, viu? Ele entendeu que eu estava dando um sinal para ele de bala. Que é isso? Mas como eu era inocente, mexer com a cobra daquela. O corpo dele era fechado, não entrava bala, só que daí uns dias ele levou 6 tiros, morreu. Mas me perseguiu de um tanto, junto com um pastor de uma denominação. Mas eu saio de uma história, entro em outra e esqueço o que eu estava falando. O que eu queria dizer. Ele fez um grande bem para mim, esse pastor. Não sei se é vivo. Mas um grande bem, que não tem preço que paga. Veio um evangelista desses, meio biruta, tantando a cabeça. Para você ter a ideia, ele furou o cordão de segurança do presidente da República, general 2 vezes, o outro presidente. Não sei como é que não foi metralhado, para entregar a mensagem para o presidente. Só que esse entregou por dito pastor, antes de ter me levado na Justiça do Trabalho. Aí, ele falou para mim: essa gente tem Bíblia, viu? Tem Bíblia. E ele me deu umas revistas lá. Eu cheguei e joguei dentro de uma radiola, que era um rack. E aquilo ficou lá 1 ano. Era 7 eras. Isso um americano imprimiu, traduziu a maneira dele, mal traduzido. Como ele falava português mal. E foi assim. Aquilo ficou lá. E eu, de repente, eu pego a irmã Martins lendo as tais da revista. Os livretes. Falei: Martins, cuidado com isso. Ela pegou e guardou de novo. Passa uns dias, eu torno a chegar, a Martins lendo a revista. Aí ela abriu a boca. Um temor que eu chamava de senhora. A senhora está temando, não é? Ela falou: o senhor deveria ler isso aqui, pastor. Ela sabia que eu estava insatisfeito, orando. E tinha uma coisa
que eu não sabia explicar, com multidão e só aumentando o povo, e eu insatisfeito, entrava no escritório, irmão Joaquim Rodrigues é testemunha dessa fase. E ela também. Eu peguei, quando vi o profeta do século XX, foi um homem enviado de Deus. Não, o profeta do século XX. Quando abri, que eu li a apresentação dele no livrete, desceu. Esse homem sem ler a mensagem, esse homem é um profeta. Aleluia. Ele bateu na porta, o coração abriu na hora. O seu também. O seu coração abriu, Fala, meu coração abriu. Graças a Deus. Glória a Jesus, gente. Não é pouca coisa, não. Isso não é emoção, não. Isso é realidade. É alegrar. Vinde, alegrai-vos. Vinde a grande ceia. Vem alegrar comigo. Vale a pena. Isso custou. Eu estava pensando, meu Deus, eu fiz concentração na Avenida Paranaíba, com a Avenida Goiás, em plena Revolução Militar. Eles não aceitavam ajuntamento de forma alguma. Pegava o líder e já sumia com ele. E eles não puseram a mão em mim. Fiz uma concentração aqui em Campinas, na 24. Um lote baldio, no fundo era Retífica Brasília. E estava com chuva, e o povo veio com guarda-chuva, encheu aquilo. Em plena revolução, você não sabe o que é isso, revolução militar. No outro dia o jornal soltou, fé para vencer até debaixo d'água. E o povo de guarda-chuva, e você estava lá, aleluia, aleluia. Ei, glória! Eu falei que era bálsamo. Bálsamo. Ah, falando da mamãe. Ela, ó. Depois me dava o quê? Passava sal. Porque cortava mesmo. Nesse tapinha, né? Nunca ficou nervosa, nunca me disse uma palavra dura assim, mas conversando ela sabia corrigir. Depois me dava um pedaço de pão, coisa que eu mais gostei na minha vida. Agora dizem que não pode comer pão, só coisa de baiano. Cadê ele? Ele está por aí? Está aqui, está escondendo aqui atrás. Ele está escondendo aqui atrás, é meu guarda-costas, viu, gente? O cardiologista, foi ele, irmão Jesuíno, não sei mais quem, parece que a irmã Janaína também, minha esposa, estava também. E o doutor Joaquim Manuel, meu xará, cardiologista. O homem
não tem hora para atender. Outro dia eu saí de lá às 10h30 da noite. Mas ele falou assim, foi para você que ele falou, esse homem é importante? Foi, hã? Ah, foi, né? Eu indiquei outras pessoas lá para ele, ele falou para uma delas, falou, aquele homem é importante demais, não é? Ele anda com 3 seguranças. Glória a Deus. Mas depois a mamãe me dava doce. Apanhava cedo, comia doce de noite. Docinho. Não está doce? Não está doce? É? E hoje cedo, estava doce? Ai, Jesus é bom. E eu que estou dolorido, viu, de apanhar. E como o Mombrana pregou, tua casa. Nós vamos estudar essa mensagem, tua casa. É preciso estudá-la. Você tem ela, irmãos. Já leu? Meditando, grifando, com lápis vermelho? Hein? Eu não vou sair daqui, estava querendo ir bem longe aqui. Mas batendo na porta, batendo a porta, tentando tornar a entrar. Oh, Jesus! Tornar a entrar porque ele esteve dentro de Filadélfia, das eras passadas. E ele foi posto para fora, com os credos e os dogmas. Irmãos, nós devíamos ser o povo mais exuberante do mundo. Nós devemos ser o povo mais alegre. Tem que tomar um remedinho? Toma um remedinho. Chega no seu quarto, você diz, Senhor, não tem pecadinho, pecadão, não existe isso. O profeta fala, pecado no mínimo, pecado no máximo. Senhor, me perdoa dos pecados que eu cometi hoje. Ele quer confissão. E dorme em paz. Dorme em paz. Então, quando nós vemos isso acontecendo, sabemos em que era estamos vivendo, que Jesus está fora. E então nós estamos no encerramento da história do mundo. Aí você pega a mensagem, a queda do mundo, e veja. Pega a mensagem religião de Jezabel, e veja. Gente, se de fato ele entrou, você não interessa ver televisão. Não interessa, não te interessa. Pode ter dentro da sua casa que você passa para lá, para cá, não tem nada a ver. Não dá nem confiança. Aquilo não te chama a atenção. Ele chegou lá em Los Angeles, lá na Califórnia. E disse, olha, Cafarnaum do século XX, aqui tubarão vai nadar. E quando nadar, tubarão nadar ali, eu quero ver
a grande potência. Ele falou isso. O irmão Bob, saudoso, Robert Bob, apelido, deixou esse hino: encha-me com teu espírito e com a vida eternal, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda a luta infernal. Encha-me com teu espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça, toma este peregrino, somos peregrinos, e as alturas hei de voar então. Você não vai, você já vai no futuro, não, você já está. A igreja já está na plataforma. Você diz, mas eu tenho aquele negócio escondido, eu tenho aquela natureza de estourar. Não. Calma. Pense que você creu nessa mensagem, não foi porque você quis. Você está nessa mensagem não foi porque você quis. Você tem o seu marido na mensagem, e Deus viu isso desde antes da fundação do mundo. E então nós estamos no encerramento da história do mundo. O mundo vem escrevendo história, historiadores. O fim da história do mundo. O mundo, a terra, vai sofrer uma intervenção. Eles dizem que o Brasil está precisando de uma intervenção. Muita gente, eu já vi até isso em reportagem. Por causa dos absurdos. A democracia é o regime cristão. Mas isso não quer dizer anarquia. Ela tem disciplina. Mas vai sofrer. Vai sofrer uma intervenção mundial. Vai terminar a história do mundo. A história da minha vida, a história da sua vida, às vezes pode ser vergonhosa, mas aquilo foi lançado no lago, no fundo do mar, naquele lugar lá onde ninguém pode ir. Mediante a sua confissão, Deus, eu sou o pecador. Eu gostava de pregar isso na rua, lá sobre aquele cientista Simpson, descobridor do cloroformo, que antecedeu a anestesia. Foi alívio. E aquele homem fez uma declaração
para o mundo, a maior de minhas descobertas, porque ele descobriu várias, é que eu sou pecador e Jesus é meu Salvador. É capaz que até exista alguma mensagem do irmão Branham que ele cita isso. A maior de minhas descobertas é que eu sou pecador e que Jesus é meu Salvador. Que confissão tremenda! Tenho certeza que o diabo não ficou gostando dele, não. E então nós estamos no encerramento da história do mundo, a história das doenças. Estava vendo no jornal uma pessoa, uma mulher de 37 anos, ficou 11 horas esperando lá embaixo, um lugar na UTI. Morreu com falta de ar. Isso vai acabar. Vai acabar, vai acabar. A história do mundo, o fim da história do mundo é essa. Vai acabar, vai acabar, vai acabar tudo. Tudo que construíram, tudo que fizeram, mas você não. Você não. Não, 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 não. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus mesmo. É uma noite de louvor. Toma o docinho. Toma o docinho, meu filho. Toma o docinho. O livro está agora sendo terminado. Tremedeira. O livro está agora sendo terminado. O livro está agora sendo terminado da história do mundo. Tem gente que gosta tanto de história. A última linha será escrita no outro lado dele algum dia. Irmão Branham bate palma uma vez. E ela será concluída. Então o tempo não será mais. O tempo não será mais. Mas há uma advertência aqui, irmãos, no parágrafo 52, que ela é lamentável. Mas você qualifica, tem uma autoqualificação, uma autocrítica, uma autoavaliação. Quando as multidões estavam se separando entre os crentes e incrédulos e crentes manufaturados, ali estavam todos os três deles, encontrando-se bem ali, naquela reunião, naquela única associação de pessoas crentes, crentes manufaturados e incrédulos,
exatamente encontrados aqui mesmo neste capítulo. E porque Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado, separou sua congregação. Separou sua congregação. Ficou só com 12, sendo um diabo. Então ficou só com 11. Com aquilo que ele pregou, na minha carne e o meu sangue, vida, a palavra. Os manufaturados foram embora, os incrédulos. Ele estava tirando dali a sua congregação. Agora você pergunta, quando o diabo te insultar, quando o diabo te ferir e mostrar alguma falha para você, como ele disse, você diz: eu pertenço à congregação. E eu pergunto, essa congregação tem essa pergunta: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Você vai ter que, possivelmente, chegar uma hora dessas, de perguntar, de ter que perguntar: para quem iremos nós? Eu poderei ser tirado. E eu deixo o Salmo 51 como minha confissão pública. Pequei, pequei, pequei. Mas sabendo que não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 27, por aí. Olha ali: não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E recomenda: cuidai da igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Aí depois disso: porque depois de minha saída, entrarão no meio de vós lobos vorazes. Ele falou isso aos efesianos. E entrou ou não entrou? Entraram ou não entraram? Ali naquela hora ele profetizou. O pregador tem que ser um piloto. E o piloto sabe quando vai descendo, ele vai perdendo a altura, o avião, ele para aterrissar. Então é assim. Eu gosto de tomar parte de seminário também, não é? Seminário. Preparar obreiros. Então, quando nós vemos isso acontecendo, sabemos em que era estamos vivendo. Nós estamos vivendo na era do fim da história do mundo. E que coisa, antes da grande tribulação. Nós vamos subir, gente. Como você está me vendo aqui, nós vamos subir. Nós vamos subir.
Não se enrede com esse mundo. Não deixe o sexo vir para a flor da pele. Não deixe o dinheiro vir na sua cabeça, o poder. Mas fala isso para uma congregaçãozinha. É muito pequenininho em relação ao mundo que nós temos. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E Goiânia tem 1.500, 1,5 milhão. Grande Goiânia, mais de 2 milhões. Não dá nem o dízimo. Que dízimo? Não dá nem a oferta da viúva, esse tanto. Que creu na mensagem. Sabemos em que era estamos vivendo. E então nós estamos no encerramento da história do mundo. O livro agora está sendo terminado, ele está repetindo. A última linha será escrita no outro lado dele algum dia. Então esse livro será concluído. Chega, basta. Getúlio Vargas, o ex-presidente, saudoso, antes de tirar sua vida, disse: eu saio da vida para entrar na história. Mas, interessante, é que nós não vamos sair da vida para entrar na história. Nós não vamos. Nós entramos na vida eterna. Quando você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quando você não teve dificuldade nenhuma de crer no profeta de Deus, você mostrou que seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Portanto, faça o que João disse: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Sejam curados, sejam alimentados, sejam abençoados. Arranje o seu trabalho, o seu emprego. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.